Olá a todos, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Eletrônica Digital 2. Eu gostaria de falar um pouco agora, hoje, sobre eliminação de estados redundantes. Bom, como a gente viu, né, a primeira etapa de um sistema sequencial digital síncrono consiste na definição dos estados relevantes. O que é que a gente tem que guardar de memória de um sistema para que a gente defina os estados daquele sistema. Bom, a gente pode incorrer em uma falha, ou seja, a gente pode colocar estados ou a mais ou a menos. A gente pode esquecer que um estado é relevante, ou a gente pode colocar dois estados que na verdade podem ser parecidos. No primeiro caso, ou seja, quando você coloca estados a menos, não tem o que fazer, o sistema não vai funcionar porque um dos estados importantes não foi visualizado, e aí a solução é refazer o projeto. Quando você insere mais do que o necessário, ou seja, você peca por excesso, você pode. O único prejuízo direto vai ser um hardware maior, porque você vai precisar de mais flip-flops. Então, existe uma técnica de eliminação de estados redundantes, na verdade, duas técnicas que eu vou mostrar aqui, que servem para você exagerar a quantidade de estados e depois tentar reduzir essa quantidade de estados por meio dessa técnica. Bom, a gente tem que lembrar que a principal finalidade do sistema sequencial é fornecer uma sequência de níveis lógicos na saída em resposta a uma sequência de entrada. Então, dada uma sequência de entrada de um sistema, a sequência de saída é o que importa para essa entrada. Então a gente pode definir dois estados dois sistemas equivalentes. Eu tenho dois sistemas, por exemplo, um com muitos estados, outro com poucos estados. Esses dois sistemas vão ser equivalentes se eles produzem a mesma saída para a mesma entrada. Então veja que em um sistema eu tenho muito mais flip-flop do que o outro, mas a sequência de saída vai ser igual para os dois, então eu digo que eles são equivalentes. Tá? Então se eles gerarem a mesma saída, eles são idênticos e, portanto, o sistema que tem mais estados tem estados redundantes, que não vão ser utilizados. Bom, então, o que é que a gente faz nesse caso, né, dos estados redundantes? A gente tenta minimizar a quantidade de estados fazendo uma eliminação desses estados redundantes. E existem duas técnicas que eu vou mostrar hoje. Uma delas é por inspeção. O que é essa eliminação de estados redundantes por inspeção? É você visualmente identificar dois estados que são iguais e eliminar um deles, deixando apenas um. Dois estados são ditos idênticos se eles têm a mesma saída, se eles geram a mesma saída numa mesma sequência de ativação dos estados. Então, só como exemplo aqui, ó, veja essa tabela de Mealy, que também é válido para a tabela de Moore, tá? A diferença é que as saídas estarão em uma coluna extra, né? Aqui nós temos então uma coluna de estados presentes, uma coluna de estados seguintes com uma saída para uma entrada, x0 igual a 1, x igual a 0, x igual a 1. Então a gente percebe que os estados P e Q, neste caso aqui, eles têm como próximo estado os estados R para x igual a 0 e saída 0, ou S para x igual a 1 e saída 1. Então, se você tivesse uma sequência de entradas, um sistema que tivesse só P e outro que tivesse P e Q, resultariam na mesma sequência de saída. Então, neste caso aqui, ó, por inspeção, a gente visualiza que os estados P e Q levam para os mesmos estados e para as mesmas saídas. Então a gente pode simplesmente eliminar um desses estados, já que eles são idênticos e, portanto, são redundantes. Se eu caísse no estado P, é a mesma coisa que eu ter caído no estado Q, e, portanto, eu estou gerando mais flip-flops, eu estou usando mais flip-flops do que o necessário. Então a exclusão é você refazer a tabela eliminando um dos dois estados.
Então aqui eu tenho um exemplo bem simples de um projeto que você pode ter feito, por exemplo. E aqui é a tabela original. Então, sem esse tracinho aqui, eu teria 5 estados. Então, se a gente observar os estados B e D, que levam para C0A1, C0A1, são idênticos visualmente. Então, eu posso simplesmente eliminar o estado D, reescrevo a tabela como sendo uma nova tabela com 4 estados, em que eu eliminei o estado redundante, já que ele é igual ao estado B. Aí, quando eu elimino o estado, eu tenho que renomear onde tem C, D, já que eu eliminei D, e já que D é igual a B, onde tiver D na tabela, eu substituo por B. Então, ó, eu vou reescrever a tabela. A leva para B0, C1. A, B0, C1. B leva para C0, A1. B, C0, A1. C leva para D1, B0. Como D é igual a B, então eu substituo D por B. Então, C vai levar para B1, B0. Então, esse B1 aqui, ó, resultou da eliminação do estado D, que é igual ao estado B. Esqueço o estado D e vou para o estado E. D0, C1. Como D foi substituído por B, B0, C1. E essa é a nova tabela. Depois que eu faço a substituição do estado redundante aqui, eu verifico novamente se existe algum outro estado igual. Então a gente pode ver aqui, ó, que A e E têm as mesmas saídas e os mesmos estados. Então eles são redundantes. Então eu vou eliminar o estado E. E se na tabela houver algum E, eu substituo E por A. Como não há, eu simplesmente elimino essa linha última e deixo só 3 estados. E aí nesse caso, ó, onde antes eu precisaria de 3 flip-flops para gerar a tabela, o meu sistema, eu reduzi o sistema para 2 flip-flops e eles deverão ter a mesma saída. Como é que eu posso verificar se eles têm a mesma saída, né? Então eu faço o seguinte, deixa eu colocar aqui na lousa. Bom, então estão aqui as duas tabelas que eu tinha mostrado no slide, uma sem a redução dos estados redundantes e outra pela redução. E eu vou verificar agora para essa entrada quais são as saídas que eu estou chamando de Z1, essa é a primeira, e Z2 essa aqui. Então eu vou olhar cada estado. Deixa eu só colocar os estados aqui, ó. Estado Z1, estado Z2. Então, se eu tiver, suponho que eu esteja inicialmente no estado A. Então, se eu estiver no estado A e chegar a um 0, que é o caso aqui, ó, chegou a um 0, então eu vou para o estado B e coloco a saída em 0. Se eu estiver no estado B agora e chegar a um 1, nesse caso aqui, ó, vou no estado B, chegou 1, eu vou para o estado A com saída 1. Estado A com saída 1. Se eu estou no estado A e chega 1, eu vou para o estado C com saída 1. Se eu estou no estado C e chega 0, eu vou para o estado D com saída 1. Se eu estou no estado D e chega 1, eu vou para o estado A, saída 1. Se eu estou no estado A, chega 1, C, saída 1. Se eu estou no estado C, chega 1, eu vou para o estado B e... cadê? B, saída 0. Se eu estou no estado B, chega um 0, eu vou para o estado C e saída 0. Se eu estou no estado C, chega 0, vou para o D, saída 1. Se eu estou no D, chega 0, vou para o C, saída 0. Se estou no C, chega 1, vou para o D, saída 1. Se eu estou no D, chega 0, vou para o C, saída 0. Se eu estou no C, chega 1, eu vou para o... aqui está errado, desculpe. Vou refazer. Se eu estiver no estado A e chegar a um 0, eu vou para o B e a saída vai para 0. Se eu estiver no estado B e chegar a um 1, B chega a 1, A, saída 1.
Se eu estou no estado A, chega 1, A, chega 1, C, saída 1. Se eu estou no estado C e chega 0, C, chega 0, D, saída 1. Se eu estou no D e chega 1, A, saída 1. Se eu estou no A, chega 1, C, saída 1. Se eu estou no C, chega 1, B, saída 0. Se eu estou no B, chega 0, C, saída 0. Se eu estou no C, chega 0, D, saída 1. Se eu estou no D, chega 0, C, saída 0. Se eu estou no C, chega 1, B, saída 0. Se eu estou no B, chega 0, C, saída 0. Se eu estou no C, chega 1, D, saída 1. Se eu estou no D, chega 0, C, saída 1. Então, essa aqui são as saídas para esta entrada quando eu considero o sistema sem minimização dos estados. Agora vamos para o segundo caso. Se eu estou no estado A, chega 0, B, 0. Se eu estou no B, chega 1, A, 1. Se eu estou no A, chega 1, é esse aqui, C1. Se eu estou no C, chega 0, B1. Se eu estou no B, chega 1, A1. Se eu estou no A, chega 1, C1. Se eu estou no C, chega 1, B0. Se eu estou no B, chega 0, C0. Se eu estou no C, chega 0, B1. Se eu estou no B, chega 0, C0. Se eu estou no C, chega 1, B0. Se eu estou no B, chega 0, C0. Se eu estou no C, chega 1, B0. Opa. Se eu estou no B, chega 0, C0. Se eu estou no C, chega 1, B0. Opa, então foi um erro aqui, né? Se eu estou no C, no caso anterior, se eu estou no C e chega 1, é B0. Eu tinha botado D1 aqui, é B0. Se eu estou no B e chega 0, nesse caso, C0, tá? Eu tinha errado anteriormente. Então aqui, ó. Nesse segundo caso, se eu estou no C e chega 1, C chega 1, B0. Se eu estou no B e chega 0, C0. Então observe essa sequência e essa sequência aqui de saídas, elas são idênticas, indicando que as duas tabelas de transição se referem a dois sistemas iguais. Então essa é uma forma, por exemplo, de você, quando minimizar os estados de uma sequência, você verificar se a minimização está correta. Tá? Então aqui eu fiz só para mostrar que os dois estados, os dois sistemas são equivalentes e, portanto, é válida a minimização dos estados. Bom, esse método que eu mostrei foi o método por inspeção, ou seja, visualmente você verificar se existem estados redundantes. Mas existe um método que nem sempre é possível você perceber que dois estados são idênticos. Então, esse segundo método, que é chamado de método por partição, que é uma divisão em grupos idênticos, vem para você minimizar a quantidade de estados quando não são perceptíveis os estados redundantes. E o foco é sempre lembrar o seguinte, que a meta é que dois sistemas levem para a mesma saída. Então, o principal aqui que eu vou observar é a saída. Então, eu vou considerar que estados que levam para saídas distintas, eu vou considerar um grupo de estados e os estados que pertencem àquele grupo são estados que levam o sistema para as mesmas saídas, até eu achar uma inconsistência. Então eu divido em dois grupos, tem um diferente ou alguns diferentes, então eu divido esses estados em grupos e faço uma renomeação, que é essa partição. Quando eu fizer a partição, eu vou verificar se quando eu fizer a renomeação, se as partições se mantêm. Se houver uma inconsistência, quer dizer que a premissa que eu realizei está incorreta, então eu tenho que refazer essa premissa. Então, só para deixar mais claro, eu vou fazer esse método aqui, para ficar mais objetivo, vou só copiar
eu vou fazer na lousa e vou só copiar o estado para a gente fazer, tá? Só um minuto. Bom, então, aqui nós temos uma tabela, né, de um sistema com uma entrada e uma saída, que foi obtida por algum fluxograma, e a gente chegou nessa tabela de estados, de transição, tabela de transição. Bom, visualmente a gente não consegue perceber nenhum estado que seja igual ao outro. Então, não há nenhum estado que leve para o mesmo estado e para a mesma saída. Então, nesse caso aqui, a gente poderia pensar erroneamente que não existem estados redundantes. Só que, como eu vou mostrar, vão existir. Aí o que é que a gente faz pelo método da partição? Eu observo as saídas. Então, entre todos os estados, quais são aqueles que levam o sistema para as mesmas saídas? Então, se a gente observar as saídas, a única diferente é o F que leva para a saída 1 quando x é igual a 0. Então, eu vou considerar, a princípio, que F pertence a um grupo de estados e todos os demais pertencem ao mesmo grupo de estados. Então, a premissa é: todo mundo que leva para a mesma saída é igual, até eu achar inconsistência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir esta tabela, agrupando em partições. E a partir deste momento que eu vou repetir a tabela, eu não vou mais considerar as saídas, tá? A não ser que eu ache uma inconsistência, mas nesse caso desse exemplo não vai haver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma nova tabela verdade, uma tabela de transição, e eu vou dizer que F pertence a uma partição e todos os demais são iguais e pertencem à primeira partição. Então eu vou chamar partição 1, partição 1, C1, B1, D1, E1, F. F participa de uma segunda, então eu vou chamar de F2. Mais G e H também pertencem à mesma partição. E aqui, ao invés de colocar os estados e as saídas, eu vou colocar somente os estados e a qual partição ele pertence. Então, B pertence à partição 1, C a 1, D pertence à partição 1. Estou só copiando a linha da tabela de cada estado, só que ao invés de colocar as saídas, eu estou colocando só a partição. Então, D1 é 1. C1 vai para G e E. Então, G1 é 1. D vai para H e F. H1, como F é 2, eu vou colocar F2 aqui. E vai para GA. G1, A1. F vai para GA. G1, A1. G vai para DC. D1, C1. E H vai para H e A. Aí aqui agora eu não mexo mais nos estados que eu disse que era diferente. Então veja aqui, ó, F2 foi para partição 1, partição 1. E observo todos os que ficaram na partição 1 para ver se existe alguma inconsistência. Ou seja, se os estados pertencem a uma mesma partição, eles têm que levar para estados da mesma partição. Se não a levarem, esse estado ele pertence a uma segunda partição. Desculpa, é uma terceira partição. Então veja aqui, ó, eu não mexo mais em F, porque F já foi mexido, a não ser que quando eu fizesse, por exemplo, se eu tivesse outro 1 em algum lugar aqui, D1, se eu tivesse um aqui, e assumisse que B e F são de uma mesma partição, eu teria colocado B2 e F2. Se quando eu fizesse B2 e F2 aqui gerasse partições diferentes para os dois, quer dizer que eles não eram iguais e, portanto, eu tenho que considerar cada um de uma partição. Como não foi o caso aqui, ó, eu só tenho um estado na partição 2, eu não mexo mais nele e só verifico os estados que permaneceram na partição 1. No caso, o único diferente vai ser D. Então eu vou refazer a tabela. Substituindo D, que estava na partição 1, pela partição 3, já que ele é o único que leva para
estados em partições distintas. Então, ó, o A1 permanece, B1, C1, o D3 agora, já que D foi diferente, E1, F2 eu não mexi, G1, H1 que permanece. E vou renomear os estados para onde eles vão de acordo com o novo particionamento que eu fiz. Então, ó, A1 vai para B1, C1. B e C não mudaram, permanecem 1. B1 vai para D1, E1. Como D foi mudado para 3, então eu vou colocar D3, E1. G1, E1, permanece, não mudaram. D3 foi o que eu modifiquei agora, eu não mexo mais nele. E1, G1A1, G1A1, F2, G1A1, G1, D2, D3, né? Já que D mudou de partição, C1 não mudou, e H1A1. Só um detalhe aqui, ó, a gente poderia ter pensado, mas professor, F2 e E1 levaram para a partição 1 e 1. Só que eu já parti da premissa que F é diferente, então, apesar de eles terem sido idênticos às partições, no início eles já são diferentes, então não preciso me preocupar com isso. Bom, e agora eu visualizo então o novo estado. Qual é o novo estado? Desculpa, a nova tabela. Nessa nova tabela que eu modifiquei, algum dos estados alterou as suas partições, alguns dos estados que estavam ainda na partição 1 alteraram. Então, lembrando, D3 eu não mexo, F2 eu não mexo, porque já foram assumidos diferentes. Dos que ficaram na partição 1, alguém é diferente? Ó. Então, se você olhar aqui, B1 leva para 3 e 1, e G1 leva para 3 e 1. Então, eu vou assumir que eles são iguais. Então, ó, G1 e B1, eu vou assumir que eles são iguais e, portanto, eles vão fazer parte de uma quarta partição. Então, eu vou renomear as partições. Vou renomear as partições e vou renomear as partições. Então aqui, ó, A permanece na 1, B agora vai ser partição 4, assim como G também vai ser partição 4. Aqui C1, D3, E1, F2 e H1. E aí eu recoloco aqui os estados nas partições. B faz parte da 4, é novo. C permanece na 1, D3, né? E1, G4, E1, H1, F2, G4, A1, G4, A1, D3, C1, H1, A1. Aí, ó. Não mexo mais nos estados que eu já... Sim, só para a gente ver uma coisa, ó, B4 e G4, eles mantiveram a partição 3 e 1. Então, isso é um indício de que eles são iguais. Se na modificação eles tivessem levado para estados distintos, então eu teria que assumir que G e B são de uma partição, são de duas partições distintas. Como aqui eles levaram para a mesma partição, 3 e 1, 3 e 1, então eles são iguais. Aí agora, não mexo mais nos que foram mexidos e dos que restaram. Existe algum diferente? Então, se você olhar na partição 4.1, partição 1, 4.1, partição 1, 4.1, partição 1, 1 e 1. Então, H é o diferente. Então, eu vou colocar H em uma partição, em uma quinta partição. E os demais, eu vou assumir que continuam sendo idênticos, tá? A ideia é sempre assumir que são idênticos se levarem a uma mesma partição. Então, o H vai para 5, aqui vai para 5, vai para 1, e o A permanece. B permanece em 4, C1, D3, E1, F2, G4. Então, B é 4, C é 1, D3 é 1. Aqui é E, né? G4 é 1, H5, F2, G4A1, G4A1, D3, C1 e H5A1. Não mexo mais nos que foram alterados e observo os que ficaram. A1, B4, C1, C1, G4, E1, E1, G4, A1. Como eles mantiveram
as mesmas partições, eles são estados de uma mesma partição. E como eu não consigo mais, dos que restaram, dos que eu não mexi ainda, não tem mais o que fazer, eu finalizei o particionamento. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou refazer a tabela e os estados que se mantiveram nas mesmas partições, depois que eu não consigo mais rever as partições, eles vão ser estados idênticos. Então, ó, eu vou chamar de A minúsculo o estado que contém os estados A, B, não, desculpa, A, C e E. Eu vou chamar de B minúsculo o conjunto de estados que contém o B, que é B e G, né? Já que eles fazem parte da mesma partição 4. O C minúsculo eu vou chamar de partição D. Como só tem ele é único. O D minúsculo eu vou chamar de partição F. E o E minúsculo de partição H. Então veja que eu restei esse particionamento que eu tinha 4, 5, 6, 7, 8 estados, eu consegui reduzi-los para 5 estados. E aí eu refaço a tabela de estados. Como é que eu refaço a tabela de estados? Eu retorno à tabela inicial, eu vou colocar aqui a tabela inicial. Só um minutinho, deixa eu parar um pouquinho aqui. Então, ó, acabei não colocando os estados aqui. Aqui vai ser 0, 0. É tudo 0 aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui vai ser 1, 0. 0, 0, 0, 0. Pronto. Então eu vou, partindo dessa tabela de transição original, eu vou montar a nova tabela de transição. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o estado A, ele vai para o B com saída 0 e para o C com saída 0. Mas o estado A, ó, ele permanece, faz parte da partição A minúsculo. Então eu vou pegar A minúsculo, que é o A, ele vai para B, que está na partição B, zinho, B minúsculo, com saída 0, ou vai para o estado C, que está na partição A minúsculo, com saída 0. E se eu pegar o estado C? Vamos ver, se pegar o estado C, vai para o G está na partição B minúsculo, é a mesma coisa, e vai para o E está no A minúsculo, que é a mesma coisa. E se eu pegar o E vai para o G, que está na B minúsculo, ou vai para o A, que está na A minúsculo. Então, todos esses estados A, C e E, eles fazem parte de uma mesma partição A, ou seja, são estados redundantes. E eles geram essa mesma linha da primeira linha. A próxima linha, B ou G, tanto faz. Ó. Se eu pegar B, eu vou para D, que está na partição, cadê? C, minúsculo, com saída 0. E vou para o estado E, que está na partição A, minúsculo, com saída 0. Vamos pegar o G para ver se mantém. Ó. O G vai para D com saída 0, D é C, minúsculo. Ou vai para o C com saída 0 e o C é o A minúsculo, dá na mesma. Os demais são únicos, né? Então o C, que é a partição C, que é o estado D, vai para H e F, que é E com saída 0 e F é a partição D com saída 0. O estado D, que é o F, vai para o G, que é o B minúsculo, com saída 1 agora, né? Ou vai para o estado A, que é a partição A minúsculo, com saída 0. E o H vai para ele próprio, se o H é E, então ele vai para o próprio E, ou vai para o A, que é a partição A minúsculo. E portanto, ó, vocês podem verificar depois, essa tabela é equivalente a essa, no sentido de que para uma mesma sequência de entradas, eles vão gerar a mesma sequência de saídas. E com isso eu consigo reduzir o número de flip-flops e o número de equações de excitação.
No caso aqui eu não reduzi o número de flip-flops porque eu tinha 8 estados, né? 4, 4, 8, e aqui eu tinha 5 estados, então o número de flip-flops permanece. Mas se você tem mais do que 8 estados e reduz para menos do que 8, você economizou pelo menos um flip-flop. Então com isso a gente mostra que existem estados redundantes e que esses estados podem ser eliminados por meio do particionamento. Você primeiro tenta a eliminação por inspeção, que você observa a tabela e vê se existem estados redundantes, ou você faz pelo método do particionamento, que é mais garantido, né? Você pode começar por um e terminar pelo outro, ou pode começar pelos dois ao mesmo tempo. Desculpe, pelo segundo inicialmente. Bom, aqui está só o resultado do que eu mostrei, né? Sim, uma coisa que é importante é o seguinte, ó. Eu não preciso... Eu poderia ter feito outra... Deixa eu voltar aqui no slide. Eu poderia ter feito outra nomeação aqui, ó. Eu poderia ter chamado partição A, não aqui contém os estados ACE, mas aqui contém o estado F. E renomear cada partição. A única diferença vai ser só os nomes dos estados que vão alterar. Tá? Mas a tabela ela vai continuar sendo equivalente, mesmo que esse 1 vá para outro lugar. O importante, mais uma vez, lembrando, é que uma sequência de entradas para esse sistema gere as mesmas saídas que a mesma sequência vai gerar para esse sistema. Bom, então, usando essa ideia, né? Sim, outra coisa importante aqui, voltando aqui. Essa redução foi feita para circuitos Mealy, em que as saídas estão dependentes dos estados, né? As saídas estão dependentes dos estados. Mas eu posso fazer a mesma coisa para Moore, com a diferença de que as saídas vão ser consideradas só uma vez, né? Como são consideradas aqui uma vez. E eu vou só observar as saídas na coluna separada. Então, estados que levam para uma mesma saída vão ser considerados estados redundantes. E aí eu faço particionamento e verifico se existe alguma incoerência. Se existir, eu refaço o particionamento e vou seguindo até eu não conseguir mais particionar. Aí, como exemplo aqui, a gente tem um projeto de um novo detector de sequência, também usando o sistema Mealy, que é esse sistema em que a saída depende da entrada e dos estados. E o problema é o seguinte: em qualquer intervalo de relógio em que a entrada for 0, a saída deve ser 1 quando os 4 anteriores a entrada tenha sido 1001. Ou seja, eu quero detectar a sequência 100110. Quando esse último 0 chegar, a saída vai para 1, já que é Mealy. Então, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar o último 0 mais os 4 anteriores. Se eu tiver 0 e os 4 anteriores fizerem uma sequência 1001, então eu levo a saída para 1 e recomeço a contagem. Eu coloquei aqui que é permitida sobreposição, ou seja, uma sequência que gerou uma saída 1 pode fazer parte de uma nova sequência que vai gerar uma nova saída 1. Então é permitida a sobreposição. Então, só para a gente definir direito aqui o problema, aqui eu tenho os intervalos de relógio e uma possível entrada. Então, observe esse conjunto de entradas aqui. Esse 1 aqui não é o 0 da sequência que eu quero detectar. Veja, eu quero detectar 10010. Espera aí, só um minutinho. Eu falei errado, né? Na verdade, eu falei... Não, tá certo. Então, como não é o último 0 da sequência, não é a sequência válida, porque a sequência válida termina com o 0, então a saída vai para 0. Pego esse 1, não é também a sequência válida, então saída 0, não interessa o que veio para trás. Esse 0 aqui poderia ser de uma sequência válida,
Mas como os dois anteriores não fazem parte, eu teria que ter o quê? 1 e 0 aqui para poder fazerem parte. Como eles não fazem parte de uma sequência válida, saída 0. Esse 0 também poderia ser o 0 válido de uma sequência, mas os 3 anteriores não fazem parte da sequência válida. Então, saída 0. Esse 1 aqui, ó, poderia ser parte de uma sequência, só que ele é o último bit, então o último bit não é 0, saída 0. Esse último bit aqui é 0, ó, veja o seguinte, eu tenho nos anteriores 1, 0, 0, 1. E o último chegou a 0, então é a sequência desejada, coloca a saída em z igual a 1. Aí esse 0 aqui poderia ser o último, mas esse aqui quebra a sequência válida, então saída 0. Esse 1 aqui não é, saída 0. Esse 0 aqui pode ser, então vamos olhar os 4 anteriores, 1, 0, 0, 1. Então saída válida, sequência válida, saída igual a 1. Então veja que uma parte dessa sequência válida fez parte da próxima sequência válida. É isso que eu falo de sobreposição. Se não pudesse, as saídas 1 e 1 aqui, ó, não poderiam ocorrer em menos do que 5 intervalos de relógio. E assim eu sigo sucessivamente até enquanto achar sequência de entrada válida. Bom, então eu vou definir um fluxograma aqui e eu vou tentar fazer o fluxograma o mais redundante possível, certo? Para a gente depois usar a eliminação de estados. E é importante lembrar que é sempre bom definir o estado inicial como aquele estado que quebra uma sequência válida. O que quebra uma sequência válida? Por exemplo, 2 1s sucessivos ou 2 0s sucessivos quebram. Desculpe, 2 0s sucessivos fazem parte da sequência válida. Não. Então, 2 1s sucessivos não são uma sequência válida. Então, eles quebram a sequência válida. Então, é sempre bom definir o estado inicial como aquele estado em que uma sequência válida é quebrada. Tem aqui o diagrama de estado. Eu vou primeiro fazer o fluxograma, tá? Depois eu volto para o diagrama de estados. Bom, então eu vou começar mostrando inicialmente o fluxograma, né? Então, eu só coloquei aqui a sequência válida, ó, 1, 0, 0, 1, 0, para a gente lembrar. Lembrando sempre que a sequência é esse por último, depois esse, seguido desse, tá? Então, quem chegou primeiro na sequência foi esse 1 primeiro aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir, ó, um estado. Não sei se eu vou conseguir desenhar todo o fluxograma aqui, tá, pessoal? Porque é muito pequeno, talvez eu não consiga. Então, vamos ver. Ó. Um estado inicial é 2 1s recebidos. 2 1s recebidos. Eu vou considerar esse estado. Por que 2 1s recebidos? Porque 2 1s consecutivos eliminam quebram a sequência válida. Então eu vou considerar que esse estado inicial é o estado A, 2 1s recebidos, vou chamar de A logo aqui. E como é mealy, as saídas vão ser definidas depois da verificação da entrada. Então eu recebi 2 1s, vou verificar a entrada, né? A entrada foi 1. Se foi 1 a entrada, quer dizer que eu recebi mais um 1. Eu não preciso guardar 3 1s recebidos, porque se eu já recebi 2 1s, a única informação dos 3 1s recebidos é que os dois últimos foram 1. Quem guarda a informação de que eu recebi 2 1s é o próprio estado A. Então eu retorno aqui para o estado A. Recebi 2 1s caso a próxima entrada... Desculpe. Atualizo a saída, né? Saída 0, porque não é a sequência válida. E retorno para o estado A. Então, circuito de Mealy, a saída tem que vir fora do estado, né? Porque ele depende do estado e da entrada. Como é que a gente lê novamente? Ó? Fluxograma. Eu estou nesse estado. Recebi uma entrada. Atualizo a saída e na próxima borda de clock eu vou para o estado seguinte, que no caso é o próprio estado. Se a entrada é 0, o que significa? Eu recebi 1, 0. Né? Eu já tinha recebido 2 1s. O último desses 2 1s pode ser parte de uma sequência válida. Então eu tenho que guardar a informação de que eu recebi a sequência 1, 0. Então eu vou para um novo estado
que vai ser um 0 recebido. Ou seja, a sequência 1, 0, tá? Eu vou chamar de estado B. Testo a entrada. Se ela foi 1, se a entrada é 1, deixa eu ver se eu vou fazer por aqui. Ok. Se a entrada é... Só colocar mais para baixo aqui. 1, 0, 0, 1, 0. Estava aqui, né? Bom, então se a entrada é 1, veja que eu vou receber 1, 0, 1. Esse estado aqui não recebe 1, 1. Desculpe, esse estado aqui ele guarda a informação de que 2 1s foram recebidos, mas não 1, 0, 1. Então eu vou criar vou atualizar a saída. Ou seja, se eu receber 1, 0 e mais um 1, não é parte da sequência válida, portanto a saída vai ser 0. E eu vou para o estado que vai guardar essa informação de que recebi 1, 0, 1. Vou chamar de estado C. Não, desculpe. Vamos fazer assim, ó. Deixa esse 1 aqui, daqui a pouco eu volto. Vamos fazer logo a sequência de estados correspondente à entrada válida, depois eu faço as outras entradas. Então, se eu receber um 0, o que é que eu vou fazer? Recebi um 0, ó. Eu tinha recebido 1, 0. Recebi outro 0, ele pode fazer parte de uma sequência válida. Então, como ainda não é a sequência válida, saída 0, e eu vou para o estado... Eu vou para um estado que recebe 1, 0, 0. Eu vou chamar de estado C. Tá? Então, o estado C é o estado que guarda que eu recebi a sequência 1, 0, 0. Aí, do estado C... Deixa eu ver para onde eu vou aqui. Vamos ver se eu consigo aqui sem... Do estado C, eu vou fazer um novo teste. Vou fazer um novo teste da entrada. Lembre-se que eu estou fazendo só a sequência válida, tá? Então, vou fazer um novo teste. Se a entrada for 1, ó, 1, 0, eu tinha guardado 1, 0, 0. Vou colocar aqui. Tinha guardado 1, 0, 0 e recebi mais um 1. Então, como ainda não é a sequência válida, a saída é 0. E eu vou para o estado que guarda a informação de eu receber a sequência 1, 0, 0, 1. Vou chamar de estado D. Do estado D, eu vou testar novamente a entrada. Se eu receber um 0, é a sequência válida. E, portanto, coloco a saída Z igual a 1. E vou para o estado que vai guardar essa sequência válida. Mas veja, 1, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 0. Eu recebi 1, 0, 0, 1, 0. O que eu preciso guardar dessa sequência de 5 bits? Tudo que eu preciso guardar, ó, é esses dois últimos valores que podem fazer parte de uma nova sequência. Mas qual é o estado que guardam esses dois últimos valores? É o estado B, que eu recebi 1, 0. Então, eu vou fazer uma gambiarra aqui e vou para o estado B, se eu receber um 0, que é o estado que guarda que eu recebi um 0. Tudo para trás não interessa porque não faz parte, esses bits para trás não fazem parte da sequência válida. Ok, vamos lá. Agora vamos observar os casos que eu não considerei, né? Como, por exemplo, eu tinha recebido um 0 e recebi um 1. Nenhum desses estados guarda essa informação de que eu tenho 1, 0, 1. Então eu vou criar um novo estado aqui, atualizo a saída 0, que não é a sequência válida, e crio um novo estado aqui, que é a sequência 1, 0, 1. Eu vou chamar de estado E. No estado E eu tenho que testar a entrada, vai ficar meio enrolado aqui, mas vamos tentar ver. Se eu receber 0, se eu receber um 0, tudo que eu preciso guardar é os dois últimos bits que fazem parte do começo de uma nova sequência. Então, se eu recebo um 0,
eu atualizo a saída em z igual a 0, porque não é mais a sequência válida, e vou para o estado B, que guarda essa 1, 0 recebido. Se eu receber um 1, os dois bits são os bits de uma sequência inválida. Então, se eu recebo 1, vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Se eu recebo 1, eu atualizo a saída em z igual a 0 e vou para o estado inicial que guarda a informação dos 1 recebidos. Onde mais eu não considerei? Cadê aqui? Eu considerei aqui. Se eu receber um 0 aqui, ó, eu estou com 1, 0, 0, 0. Nenhum estado guarda essa informação. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Criar um estado que guarda a informação dos 3 últimos zeros. Né? 3 zeros consecutivos não fazem parte de uma sequência. Não importa esse 1 aqui. Então eu vou criar um novo estado aqui, ou seja, saída z igual a 0, e vou criar um novo estado que vai guardar a informação 3 zeros recebidos. Eu vou chamar esse estado de F. A partir daqui também, ó, se eu receber um 1, eu vou ter aqui, ó, 1001 mais um 1. Esse estado basta eu guardar os dois últimos bits 1s. Coloco a saída z igual a 0 e vou para o estado A, que recebe dois 1s. Do F eu tenho que fazer teste, né? Então o F eu vou fazer aqui, ó, x. Se eu receber mais um 0, eu retorno para esse próprio estado F. Saída é atualizada em z igual a 0 e retorno para o próprio estado F. Está ruim de ver aqui. Deixa eu colocar assim. Então aqui, ó, o estado F, que guarda 3 zeros. Recebi mais um 0. Se eu receber um 1, 0, 1. Esse 1, 0, 1 não tem nenhum estado que guarde essa informação 0, 1. Correto? 0, 1 não existe. Então eu vou criar um outro estado. Então, recebi 1, saída z igual a 0. Eu vou criar um novo estado, que é recebi 0, 1, né? Ou vamos botar recebi... Não, tudo bem, vamos botar recebi 0, 1. Chamado de G, esse estado. Aí, como eu criei um novo estado, eu tenho que testar novamente a entrada. Se a entrada for 0, ó, é 0, 1, 0. 1, 0 é uma sequência, é o início de uma sequência válida, e quem guarda essa informação é o estado B. Então, 1, 0 é... Deixa eu fazer assim, ó. Ixi, Maria. Vai para o estado B. Se eu receber 1, ó, 0, 1, 1, eu atualizo Z em 0. Vou colocar assim. Atualizo Z igual a 0 e vou para o estado A. Vou colocar aqui, mas é para lembrar que o estado A aqui, para não ter que jogar lá para cima. Bom, a partir disso aqui, veja que para cada estado que eu considerei, eu tenho duas saídas. Duas saídas para cada estado e, portanto, já zerei o meu... as minhas possibilidades. Eu não tomei, veja que eu não tomei nenhum cuidado aqui de saber se o estado é redundante, se isso aqui pode ser igual a isso, isso aqui pode ser... Exatamente de propósito, para a gente fazer... para a gente não ter cuidado, ou seja, você não pode esquecer estado, mas não tem que ter o cuidado de... Você não tem que ter o cuidado de jogar um monte de estados aqui. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter um pouquinho mais de trabalho para minimizar os estados. Aqui, ó, só um detalhe, eu tinha esquecido de atualizar a saída. Então está atualizado. Para cada teste, para cada saída de teste, eu tenho que ter
uma atualização de saída. Cada saída de teste aqui, ó, por exemplo, também não fiz. Ah, tá aqui, desculpe. Z, aqui ZZ, ZZ, ZZ. Então aqui só eu tinha esquecido a atualização da saída. Bom, aqui a mágica, né, que eu fiz, eu coloquei aquele fluxograma na forma de diagrama de estados. Então aqui é o estado inicial A, que a sequência válida é quebrada com 2 uns. Se receber 1, eu permaneço no estado A. Se eu receber um 0, eu vou para o estado B. Se eu receber 1, a saída 0, eu vou para o estado A. Se eu receber um 0, a saída 0, eu vou para o estado B. E assim sucessivamente. Eu não vou repetir aqui não, é só você verificar do fluxograma se bateu com o seu diagrama de estados, tá? Eu tentei fazer corretamente, mas vocês verifiquem posteriormente, porque eu tive que apagar para escrever na lousa. Bom, uma coisa que a gente precisa verificar é se para cada estado existem duas saídas, duas setas, né? Ó, uma seta, uma seta. Estado B, uma para cá, uma para cá. Estado C, uma para cá, outra para cá. Estado D, uma para cá, outra para cá. Estado E, uma para cá. Aí faltou a outra do estado E, que vai para cá. Só refazer aqui. Então é bom verificar, tá vendo? Aqui é 1, 0. O estado F, uma para cá, outra para G, do G vem para B ou A e acabou. Então, a partir do diagrama de estados, eu vou agora fazer a tabela, já posso fazer a tabela de transição direta. Então, estado atual, estado seguinte, saída, x igual a 0, x igual a 1. E vou colocar os estados A, B, C, D, E, F, G. E aqui eu vou, se eu estiver no estado A, eu vou para o B com 0, saída 0, ou para o A com saída 0. Se eu estiver no estado B e receber um 0, eu vou para o C, saída 0, e se receber 1, eu vou para o E com saída 0. Se eu estiver no C, eu vou para o D, desculpa, se eu estiver no C e receber um 0, eu vou para o F, saída 0, ou eu vou para o D, saída 0. Se eu estiver no D, eu vou para o B com saída 1, ou eu vou para o A com saída 0. Se eu estiver no E, eu vou para o B com saída 0, ou eu vou para o A com saída 0. Se eu estiver no F, eu vou para o próprio F com saída 0, ou para o G com saída 0. Se eu estiver no G, eu vou para o B com saída 0, ou para o A com saída 0. E aqui eu tenho a tabela de transição no meu sistema. Vocês vão observar que no slide que eu vou colocar está diferente, porque o fluxograma do slide foi pensado de maneira distinta. No entanto, no final, após a redução de estados, os dois sistemas têm que ser idênticos, ou seja, gerar uma mesma saída. Então, eu vou agora partir para a eliminação dos estados redundantes. A gente pode observar aqui que não existem, né, estados, deixa eu só ver se existe, BA, já tem dois estados aqui, ó. O E e o A são estados idênticos por inspeção, B0 a 0, B0 a 0. E G também, B0 a 0. Então veja que esses três estados, ó, esses dois estados, E e G, são no fundo estados que quebram uma sequência válida. E portanto eles são idênticos. Mas eu fiz questão de no fluxograma colocá-los para a gente tentar eliminar os estados. Então eu já consigo eliminar esse e esse estado e renomear. Onde tem G eu vou botar A e onde tem E eu vou botar A. Então eu vou refazer aqui. Então, estado atual, estado seguinte, saída, para x igual a 0, para x igual a 1. Então eu tenho A, vai para B, não mudou, e A. O B vai para C, não mudou, e E, só que o E é o próprio A, então vai para A0. O C vai para F, que não mudou, e vai para D, que também não mudou. O D vai para B, que não mudou, e vai para A, que também não mudou. E o F continua em F,
e G que foi para A. Então aqui, ó, F0D0, B1, aqui não tem mais estado redundante. E eu já adianto que aqui não tem mais estado redundante por particionamento, mas eu vou fazer o particionamento para a gente verificar. Então eu vou assumir o quê? Que todos os que levam para as mesmas saídas fazem parte de uma mesma partição, e os diferentes fazem parte de outra partição. Então diferente aqui, ó, só tem o D. Então eu vou renomear os estados com as novas partições. E a única partição diferente é D. Então eu vou fazer A1, B1, C1, D2, F1. E aqui eu substituo os estados por suas partições. Então B é partição 1, A é partição 1, C1, A1, F1, D é 2, aqui B1, A1 e F1, A1. Então veja aqui, esqueça o D e eu vou observar só os que ficaram. Dos que ficaram, ó, na partição 1, só o C leva para a partição 2. Então eu vou considerar que C faz parte de uma nova partição diferente de 1. Então o C vai ser 3, o D continua em 2 e os demais permanecem no 1. Então B1, A1, o C é 3, A1, F é 1, D é 2, B1, A1, F1, A1. Então, ó, não mexo mais no que eu mexi e observo os demais. Dos que ficaram na partição 1, só o B1 leva para a partição 3. Ó, os demais levam todo para 1. Então, ele vai ser o diferente. E eu vou renomear as partições aqui. D2, C3 e B vai ser 4. E aqui eu refaço a numeração. Então, ó, B4, A1, C3A1, F1 D2, B1, não, desculpa, B4 A1, F1 A1. Não mexo mais nos que eu já mexi e observo dos que ficaram A1, F1, um leva para 4, outro leva para 1. Então fazem parte de partições diferentes, portanto, ó, vou chamar de F5. Eu tenho 5 partições, então não tenho mais os estados que eu tinha. Desculpe, eu não tenho mais redução. E, portanto, a tabela original era a tabela correta. Que eu apaguei aqui, mas eu acho que dá para lembrar. Era tudo zero, com exceção do D, né? O D era da partição 2, era o único que levava a saída para o estado 1. Aí, nesse caso, eu teria B0, A0, C0, A0, F0, D0, B1, A0, F0, A0. Acho que era isso aqui. Deixa eu só verificar nos slides. Ó, eu tenho outra tabela, outro diagrama de estados aqui, tá? Que é diferente. Inclusive tem um erro no livro, que é esse X aqui que eu coloquei, tem um erro, tá? No fim, se você verificar, ó, veja essa tabela F aqui, que vai ser A, B0A0, A, B0A0, B, C0A0, B, C0A0, C, F0D0, e no dele está G0D0. Então é só a gente substituir o F pelo G, que a gente tem a mesma tabela dele. DB1A0, DB1A0, GG0A0. Então veja que o estado dele, que é o G, que ele está chamando de G, é o nosso F, e portanto nós temos a mesma tabela de transição, e portanto nós temos dois sistemas exatamente iguais. Vou só colocar aqui de novo, ó, só para vocês verificarem. Ó. O F nosso seria o G do livro que ele definiu depois de eliminar os estados redundantes, que ele fez todos por particionamento. Certo? Então, feito isso, a gente vai para os passos seguintes, que são o projeto, né, daquela a forma tradicional. Eu não vou fazer aqui não, mas seria você definir o número de flip-flops. Como eu tenho 5 estados, eu tenho 3 flip-flops necessários. Aí eu defino o tipo, se é JK, faço a atribuição de estados, o estado A 00, 01, e aí você faz uma atribuição que você quiser, e depois gera as equações de excitação. Bom, com isso, veja,
esse projeto que eu mostrei, a gente garante a minimização do hardware, né? Tanto o projeto original que eu falei inicialmente, né, esse projeto que a gente estabeleceu agora, quanto à eliminação de estados redundantes, eles têm como objetivo a minimização do hardware. Isto é a minimização do hardware. Mas, em algumas situações, é interessante a gente fazer um projeto alternativo que é mais intuitivo. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu vou considerar o mesmo projetor, desculpe, o mesmo detetor de sequência. Deixa eu só tirar o slide aqui e vou para a lousa. Eu vou considerar esse mesmo projeto. Eu quero detectar a sequência 10010. Essa sequência vai chegar sequencialmente, tá? Obviamente. Essas entradas, eu quero detectar essas entradas, e toda vez que eu tiver essas entradas, eu vou gerar uma saída 1, certo? Então, ó, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte: como essas entradas vão chegar sincronamente, eu posso definir um registrador de deslocamento. O que é um registrador de deslocamento? É uma sequência de flip-flops cujas saídas vão ser atualizadas a cada borda de clock. Então todo mundo está ligado aqui no mesmo clock, tá? Vou chamar de clock aqui. Tá todo mundo conectado aqui no mesmo clock. E eu vou considerar flip-flops do tipo D. Só para simplificar. Veja o seguinte. Quando eu suponho que está todo mundo zerado aqui, ó. Quando chegar o primeiro zero da sequência, eu tenho que guardar essa informação. Quando atualizar a borda de relógio, esse zero vai vir para cá, eu vou desenhar ele de outra cor, tá? Vou desenhar o zero aqui, que veio para cá. Os demais são os estados do flip-flop, e aqui eu ainda não sei o que chegou. Então, vai chegar mais um 1. Esse 1, na próxima borda de clock, todo mundo, ó, na próxima borda de clock, todo mundo vai atualizar o valor com o que está na entrada. Então, ó, esse 0 vem para cá, esse 0 vem para cá, esse 0 aqui vai vir para cá, e esse 1 aqui vai vir para cá, e eu vou esperar uma nova entrada. Então, suponha que chegou a entrada 0. Na próxima borda, tudo isso vai ser deslocado para frente. Então, eu vou ter um 0 aqui, um aqui, esse 0 vai vir para cá, e vai chegar um novo bit. Eu vou assumir novamente que é 0 esse bit que vai chegar. Eu vou deslocar novamente para frente. Esse 0 vem para cá, 1 vem para cá, esse 0 vem para cá, esse vem para cá, e eu vou esperar um novo bit. Se chegar o bit 1, essa é a sequência válida que eu quero detectar. Como é que eu faço então a detecção para gerar? Ou seja, eu tenho um código e quero que esse código acione um circuito. O que é que eu tenho? Eu tenho um decodificador. O que é um decodificador? É uma porta AND. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Só um minutinho. Então eu tenho uma porta. Travou aqui. Vamos lá, rapidão. Bom, então o que é um decodificador? É uma porta AND. Aqui eu tenho a saída, que vai ser acionada quando o código estiver na entrada, ou nas entradas. Então, ó, qual é o código que eu quero acionar? São as saídas dos flip-flops, né, que vão fornecer esse código, assim como a última entrada. Mas não é qualquer código, é o código 10010.
Onde tiver 0, eu coloco um inversor. Aqui vai estar um 0, eu coloco um inversor. Aqui tem um 0, eu coloco um inversor. E aqui não. Então, onde tiver zeros, eu coloco inversores. Tá meio ruim agora a internet. Tá travando. Tá aqui, ó, o desenho, né? Eu fiz o desenho, mas está travando a internet. Então, ó, onde tiver zeros, eu vou colocar inversores. E onde tiver uns, eu vou colocar não inversores. Aqui eu fiz ao contrário, né? Eu fiz errado aqui, tá, pessoal? No desenho eu considerei a ordem inversa. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Eu perdi a conexão. Enfim. Então, onde tiver zeros, a sequência, na verdade, o que chega primeiro aqui da sequência é o bit 1, tá? Eu fiz na lousa, eu fiz ao contrário. Então, invertam a ordem do que eu fiz na lousa. Então, o bit 0, esse bit 0 ó, é o último que chega, esse bit 1 é o primeiro que chega. Por isso que aqui ó, não tem inversão. Aí o próximo 0 ó, é esse 0 aqui, eu tenho que colocar uma inversão. Outro 0 eu tenho que colocar uma inversão. Aqui é o 1, não coloco. E o 0 que chega é o inversão. Então veja o seguinte, no detector de sequência anterior, se eu não me engano, deixa eu só voltar aqui, peraí. Isso aqui, ó. Esse é o detector de sequência que a gente tinha feito, tinha dado 5 estados no final. 5 estados eu preciso de 3 flip-flops. Com esse projeto alternativo, eu preciso de 4 flip-flops. Só que do ponto de vista prático, hoje em dia, 4 não tem diferença muita para 3, né? Então, qual a diferença do projeto? Lá, aquele projeto formal garante a minimização do hardware. Esse projeto aqui é mais simples e intuitivo de você projetar e você, portanto, tem uma facilidade de projeto e esse projeto é chamado de projeto alternativo, com o uso de um decodificador para colocar na saída a detecção da sequência que você deseja. Uma outra coisa importante seria um sistema sem sobreposição, que eu não falei até agora, né? Então, por exemplo, ó, eu quero gerar uma saída 1 toda vez que eu tiver 4 1 sucessivos, só que eu não quero que ocorra sobreposição. Então, por exemplo, ó, a saída aqui qualquer, eu tive é um circuito de milli, tá? Então, quando chegar o último bit é o 0. Então, aqui, ó, 0, 1, 0, 1. Chegou o último bit 1, são 4, 3 para trás? Não, então a saída é 0. Aí eu tenho que recomeçar a contagem, ou seja, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, só depois desse é que eu já atualizo a saída. Então a saída vai sempre permanecer em 3 estados 0, e só no último é que ele vai para 1. Então como é que eu poderia fazer um diagrama de estado disso aqui? Ó? Isso é um exemplo, usando o método formal. Então eu tenho o estado A, é o estado que começou a sequência. Se eu receber o primeiro 1, então a sequência válida é isso aqui. Ó. Recebi o primeiro 1, vou para o estado B, atualizo a saída, vou para o estado B. Recebi o segundo 1, atualizo a saída, vou para o estado B. Recebi o terceiro 1, guardo essa informação, atualizo a saída, vou para o estado D. Se eu receber o quarto 1, eu gero a saída 1 e volto para o estado inicial, que é para esperar a nova sequência. Assim como se eu receber um 0, também volto para o estado inicial para gerar uma nova sequência, só que a saída vai para 0. Para uma sequência inválida, eu tenho, ó, eu comecei o sistema, então eu recebi o primeiro 0, saída é 0, vou para o estado seguinte. Por que eu tenho que ir para cá e não ficar no estado A? Porque se eu ficasse no estado A, eu estava permitindo a sobreposição. Como eu não permito a sobreposição, eu tenho que gerar um novo estado. Aí no estado E, tanto faz se eu receber um 0 ou 1, ele não faz parte mais de uma sequência válida, ele vai para o estado F. Então eu represento isso ó, como 0, 1. Se eu estar no estado F, tanto faz eu receber um 0 ou 1, ainda tenho que esperar mais um estado, uma borda de clock, vou para o estado G. E se eu estiver no estado G, eu tenho que esperar mais uma borda de clock para começar novamente a sequência válida. E esses aqui são os estados em que eu termino a sequência, né? Ou seja, eu comecei uma sequência válida e recebi um bit não válido. Então quem é que guarda o segundo bit não válido da sequência? É o estado F. Quem é que guarda, aliás, o segundo. Quem é que guarda o terceiro bit não válido da sequência? O estado G. Tá? Então isso aqui é uma forma alternativa de você, alternativa não. Isso aqui é uma forma de você projetar um
circuito sequencial quando você não permite a sobreposição. Você tem que considerar estados que não vão servir para nada a não ser guardar, a não ser esperar o tempo passar para poder esperar o início de uma nova sequência. Bom, outra, deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é uma outra. Sim, tá. O projeto formal vem por isso aqui. Mas eu posso fazer isso aqui de uma forma heurística. De que tipo? Novamente eu tenho uma sequência, né, que são 4 uns. Eu quero detectar 4 uns. Se eu quero detectar 4 uns, mas eu não quero detectar com sobreposição. Então eu tenho que contar. Ó, foi 0, foi o primeiro 1? Sim. Foi o segundo 1? Sim. Foi o segundo. Eu tenho que contar 4 estados para poder tomar um valor na saída. Então o que é que eu faço? Eu pego um contador de módulo 4, e só quando esse contador chegar no último estado é que eu tomo a decisão de olhar a saída. Como é que eu faço isso? Ó? Esses 3 flip-flops de cima aqui, ó, são os mesmos flip-flops para detectar a saída, detectar a sequência que eu usei aqui, ó. Certo? Como eu tenho 4 bits, eu preciso de 3 flip-flops. Desculpa, neste caso aqui eu tinha 5 bits para detectar a sequência 1, 0, 0, 1, 0. Então eu preciso de 4 flip-flops que guardam os 4 últimos, mais a entrada X. Então eu tenho uma porta AND com 5 entradas. Neste caso aqui, eu tenho 4 bits, então eu preciso de 3 flip-flops para guardar os últimos 3, mais a entrada X. Eles vão ser a entrada de uma porta AND. Por que não tem nenhum inversor? Porque eu quero detectar a sequência 1, 1, 1, 1. Mas eu só vou fazer isso quando a saída de um contador de módulo 4, que é esses 2 flip-flops JK aqui, ó. Então eu inicializo os flip-flops com 0, 0 e com 1 nas entradas aqui, ó. E eu pego esses 2 bits de saída. Veja esses 2 bits de saída. Vamos pensar. Eu tenho 0, 0 no inicial. Todo mundo está no mesmo clock. Aí chegou o primeiro bit. Esses flip-flops vão para 0, 1. Vai para 1, 0, 1. Aí chegou o segundo bit, 1, 1, 0. Chegou o segundo bit, 1, 1. Não, peraí, é assim. É 0, 0. Chegou o primeiro bit. 0, 1, 1, 0. Quando for 1, 1, vai chegar o quarto bit. Exatamente, vai chegar o quarto bit quando for 1, 1. E o 1 e 1 aqui, ó, vão habilitar essa porta AND para eu verificar se a sequência de bits que chegou dos 4 é a sequência desejada para gerar o Z igual a 1. Então eu gerei um contador que só vai habilitar essa porta na última contagem 1 e 1. Enquanto essa contagem não for atingida, a porta vai estar em 0, que é para garantir que eu tenha esses 3 zeros aqui, ó, enquanto o 1, 1 do contagem não chegar na contagem 4. Certo? Então é uma forma alternativa de você evitar aquele processo de projetar. Veja que nesse caso aqui o projeto original ele seria feito com 3 flip-flops, né? Eu teria a minimização da quantidade de hardware, só que o projeto é mais complexo. Neste caso aqui o projeto é mais simples, mas eu precisaria de 5 flip-flops para gerar. Bom, com isso, pessoal, a gente finaliza o capítulo 7 e a gente se encontra nas próximas aulas. Muito obrigado.